Olá! Vamos dar continuidade aos nossos estudos, hoje no tema 15, fechamento da porta da graça. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, mais uma vez estamos na Tua presença e pedimos que o Senhor esteja nesse instante com cada um de nós. Derrame Teu Santo Espírito sobre nós, nos dê entendimento de tudo que vamos fazer. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema que nós vamos fazer então é o tema 15. Estamos quase findando, esse estudo de 18 temas. Já estamos no 15, o fechamento da porta da graça. Quantas vezes você já perdeu a hora, marcou de estar em um determinado lugar e se atrasou por algum momento, perdeu um trem, perdeu um ônibus, perdeu um avião, perdeu alguma questão. Como é difícil chegar em algum lugar e encontrar a porta fechada, não é verdade? Muito em breve isso vai estar acontecendo na história da nossa existência, porque haverá um fechamento da nossa porta da graça também. Lembra que nós estudamos em lições anteriores as fases do juízo e nós vimos ali, que nós temos a fase do juízo investigativo, o comprovativo e o executivo, E o investigativo é esse que nós estamos vivendo hoje. A cada momento nós vemos ali que nós temos livros, o livro da vida, o livro do memorial e o livro da morte. Ou seja, hoje Jesus está no céu intercedendo por mim e por você. Então nós estamos vivendo esse momento da fase investigativa. Mas muito em breve essa fase vai se fechar. Ou seja, todos os casos serão decididos, O ímpio vai se tornar sendo ímpio e o justo continuar sendo justo. E Deus já havia feito um plano para salvação, para salvar a mim e a você. A graça salvadora foi oferecida depois que o ser humano caiu em pecado. Quando tudo parecia perdido, Deus abriu as portas da graça oferecendo um plano de salvação para o homem caído. Isso você pode estar verificando lá em Gênesis 3,15. Quando Deus criou ali Adão e Eva, lá em Gênesis 3,15. O mal avançou e o pecado chegou a um ponto insuportável. Deus chamou Noé e por meio dele abriu a porta da graça e salvação para o mundo. Mas aquela porta se fechou depois de 120 anos de graça. Você pode estar verificando isso através do dilúvio lá com Noé, em Gênesis 6, do 8 ao 22, Hebreus 11, 7. E a Bíblia relata muito que, como foi na época de Noé, será assim no fim do tempo. As pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamentos e não se perceberam até que veio um dilúvio, e só ali Noé e sua família que sobreviveu. Claro que aqueles que acreditaram em Cristo morreram antes de entrar na arca também se salvam, vão se salvar. Mas ali é um indicativo do que vai acontecer conosco. Deus falou que jamais iria acabar o mundo num dilúvio, mas agora vai ser com fogo e enxofre. Não vai ser mais o dilúvio. Isso é uma promessa que Deus fez, inclusive com a aliança. Toda vez que aparece o arco-íris no céu, a gente lembra dessa promessa. Mas ele foi um aviso. Noé ele ficou ali pregando 120 anos. E as pessoas riam, caçoavam, e às vezes acontece isso no nosso meio. As pessoas pensam, nossa, mas tanto tempo, você ainda acredita nisso? E começam a caçoar dos cristãos, aqueles que seguem o exemplo de Cristo. E Jesus está falando, a porta da graça está aberta, hoje ela está aberta, por isso que hoje é o dia de ser salvo. Amanhã pode ser tarde demais, nós não sabemos o dia que vamos morrer. Podemos não morrer com a vinda de Jesus, mas podemos morrer a qualquer momento, então nós devemos estar preparados. Jesus veio e ofereceu de graça a salvação. Ele, ao morrer na cruz, abriu as portas de salvação para todo aquele que crê. Está lá em João 3,16, e aceita segui-lo como discípulo fiel. E isso está ali com o Messias, Jesus, em Mateus 4, 17 a 20, para você poder acompanhar. Hoje, as portas da salvação, a oportunidade de aceitar a Cristo, a oportunidade e ter o perdão dos pecados estão abertas para você. O tempo de tomar uma decisão ao lado de Jesus é hoje. Veja lá em Hebreus 3, 12, 13. Muitos estão adiando sua entrega a Cristo, imaginando que isso pode ser feito a qualquer tempo. Mas o Espírito Santo diz que você tem que se decidir agora. Está lá em Hebreus 3, 7, 8. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia de eu aceitar. É o tempo de graça, Então lá em Efésios 2, 8 e Apocalipse 3, versículo 8 e Apocalipse 7, versículo 10, tá? Verifique lá. Chegará o momento
dentro em breve em que a porta da graça estará fechada. Está em Gênesis 6:3 isso. Isso ocorrerá no final do juízo investigativo. Lembra que tem o investigativo, que Jesus está intercedendo por nós, daí o executivo, quando ele vem, ressuscita os justos, né? E os justos que estão vivos sobem com ele nas nuvens dos céus. Ficamos lá no céu durante 1000 anos, verificando, analisando os livros e verificando como Deus deu oportunidade para tantas pessoas que a gente imaginava que estaria lá e não vão estar. A gente vai entender e vai falar: Santo, Santo, Santo é o Cordeiro que foi morto, né? Aí é a fase comprovatória. E depois, quando Jesus volta, após os 1000 anos, a fase executiva, onde que Jesus acaba de uma vez tanto com Satanás, seus anjos e os ímpios, né, que estiveram mortos ali. Então, isso ocorrerá no final dos juízos investigativos. Pode verificar isso em Apocalipse 8:5. Jesus sai do santuário. Então, ele sai do santuário, termina a intercessão, a comoção no céu, Apocalipse 8:5, nós já vimos em lições anteriores, por isso eu estou falando os versículos. Quem é justo continuará justo, quem é ímpio continuará limpo, tá em Apocalipse 22:11, como eu falei em lições anteriores também. Ou seja, o justo, ele vai dormir hoje sendo justo e vai acordar sendo justo. O ímpio, ele vai dormir e acordar com a mesma mentalidade que ele estava. Ele vai dormir e falar: hoje acordei uma pessoa boa. Se ele não se colocar aos pés de Jesus, se ele não pedir perdão pelas suas falhas, se ele não ter uma nova reeducação de vida, ele vai continuar sendo ímpio. Então a gente precisa estar todo o tempo em comunhão com Deus. Eu errei, mas eu pedi perdão, eu continuo seguindo em frente. Então, quem não se decidiu será perdido. Está lá em Jeremias 8:20. Quem não se decidiu será perdido. Muitos procurarão a palavra de Deus e não a acharão. Está lá em Amós 8:11. Tá? Hoje, as pessoas às vezes não querem saber de Cristo, mas vai chegar um momento que elas vão querer saber. E aí a porta da graça estará fechada, né? Em Amós 8:11, haverá um tempo de angústia como nunca houve. Está lá em Daniel 12:1. Né? Jesus ele fala: e se não fosse por amor de mim, por amor a você, esse tempo seria muito longo, mas Deus vai deixar ele mais breve, curto, né? Porque ele me ama e a ti também. A gente tem preocupação e pensa assim: poxa, mas eu vivi em perseguição, e tem gente que tem medo de ser cristão por causa disso. Só que a Bíblia nos diz que os justos não sofrerão. Quem vai sofrer? Os ímpios. É eles que vão estar com feridas horrendas, úlceras malignas, vão estar com restrições de água, porque vai ter ali as pragas ocorrendo. Não vai ser com os justos, vai ser com os ímpios. Tanto que os injustos vão querer matar os servos de Cristo e as espadas vão cair de suas mãos. Então, assim, a gente tem uma grande promessa de livramento se a gente continuar fiel até a morte, né? Muitos procurarão a palavra de Deus e não os acharão. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve, né? Os justos serão perseguidos, mas Deus enviará anjos para protegê-los. São derramadas as 7 últimas pragas. Está lá em Apocalipse 15:1. Quais são as 7 últimas pragas? Lá em Apocalipse 16:1 e 2 diz assim: úlceras malignas, mas para quem? Para aquele ímpio, para aquele que não aceitou seguir os mandamentos de Deus, fazer a vontade de Deus. O mar torna-se em sangue, Apocalipse 16:3. Aquelas pragas que ocorreram lá no Egito vão voltar a ocorrer, né, em determinados lugares. Então, essas são as pragas e vai ocorrer para quem? Para os ímpios. Rios e fontes ficam em sangue, está lá em Apocalipse 16, do 4 ao 7. O sol esquenta e queima os homens, Apocalipse 16, 8 e 9. O trono da besta torna-se em trevas, Apocalipse 16, 10 e 11. Lembra que o trono da besta aqui nós estamos falando de um poder, né? Um poder, não são pessoas, que existem pessoas sinceras em todas as denominações, mas existe um poder que ele mudou, né, que a gente já viu lá em Daniel, mudou os tempos e as leis, procurou mudar os tempos e as leis. Nós já estudamos isso também. Então, Apocalipse 16, 10 e 11. União dos 3 espíritos imundos. Esses espíritos imundos que significam aquelas bestas do mar, da terra, né, o dragão. Então, está lá em Apocalipse 16, 12 e 16. Olhem lá, por favor. Apocalipse 16, nós já vimos, mas vamos aqui recordar rapidamente. Apocalipse 16, né? Lembrando que o livro de Apocalipse é um livro de revelação, não tem nada de monstruoso, muito pelo contrário, é esperança que traz para nós a revelação de Jesus Cristo.
Apocalipse 16, 12 a 16 diz assim: ao sexto flagelo, ó, derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Olha aqui o dragão, né, antiga serpente ali, boca da besta, né, um poder aqui, no caso seria ali o poder humano, e da boca do falso profeta ali, né, que no caso ali o protestantismo apostatado. Três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então esses poderes aqui que vão se unir, lembra quando eu falei em lições anteriores que lá no céu ficaremos 1000 anos, mas os ímpios estarão mortos aqui, e Satanás e seus anjos não terão a quem tentar, por isso que estará acorrentado de acordo com a sua circunstância. Mas quando Jesus estiver voltando com a cidade santa, porque aqui será o nosso... Nós vivemos aqui nessa terra mesmo, mas ela estará renovada e restaurada pelo fogo, né? Que restaura todas as coisas. Eles vão ressuscitar e eles vão tentar uma peleja contra a cidade santa. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. E o 16, então, os ajuntaram ao lugar em que em hebraico se chama Magedon, ou seja, ali onde eles todos se juntaram para pelejar contra os servos de Cristo. Então os três espíritos imundos aqui, ó, dragão, que significa ali o espiritismo, né? A besta, no caso ali o catolicismo, e o falso profeta, o protestantismo apostatado. Ou seja, esses três poderes vão se unir e não vão atentar no que diz a palavra de Deus, eles vão atentar em mandamentos e preceitos de homens, porque vão ser instigados pelo inimigo de Deus. Então vão jogar por terra a verdade de Deus, né, não crendo no que está escrito na palavra de Deus. Lembra que nós vimos ali em 2 Timóteo 3, 16 e 7, toda a escritura é inspirada por Deus, toda ela. Né? E ela é útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, esses poderes aqui, eles vão se unir, porque eles não vão guardar os mandamentos fiel, puro, como era antigamente, que nós já conversamos sobre isso. Eles vão guardar os mandamentos adulterados, eles vão adorar uma criatura, ao invés do Criador dos céus e da terra. E sobre o ar ali vai haver chuvas de pedras, que está em Apocalipse 16, 21. Essas são as 7 últimas pragas. Então, o decreto dominical, este acontecimento completa a medida de iniquidade e põe fim ao tempo da graça. Isso acontecerá quando o protestantismo apostatado der a mão para o poder romano e para o espiritismo, que aparentemente parece uma coisa muito interessante. Fala, nossa, que legal, todo mundo se unindo, né? Porque as pessoas todas têm costume de falar, existe um Deus. Claro que só existe um Deus, mas a Bíblia mesmo diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então a gente tem que deixar bem claro isso. As pessoas confundem muito. Nós temos, como eu falei, Deus tem pessoas sinceras e fiéis em todas as denominações. Não haverá mais uma placa de igreja, né? Haverá aquele que aceita o mandamento fiel de Deus e aquele que o rejeita. Simplesmente esses dois grupos. E dentro desses grupos vão estar esses poderes religiosos que vão se unir, né? Esses três poderes representados por esses símbolos que vão se unir e vão falar, não, isso aqui está ultrapassado, nós mesmos vamos fazer o nosso regimento e vamos estar agindo de acordo com o nosso bem-querer, com a nossa vontade, deixando a vontade de Deus e fazendo a vontade dos homens. Quando, sob influência dessa tríplice união, os homens abandonarem os princípios da palavra de Deus, será um sinal que o fim está bem próximo. Assim como a aproximação dos exércitos romanos foi um sinal para os discípulos da breve destruição de Jerusalém, assim esta apostasia será um sinal de que a porta da graça estará se fechando. Então esse aqui é clássico. Vários acontecimentos, se nós formos pela história lá, desde lá da Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, todos esses poderes caindo, nós estamos vivendo lá na estátua lá do rei Nabucodonosor, lá nos pés da estátua, mistura de ferro e de barro. Né? Ali o poder romano, né? Lembra que a gente já estudou sobre essa questão? Nós estamos vivendo lá e tem uma pedra
né, na profecia de Daniel, que ela é jogada e ela vai no pé da estátua e ela esmiuça aquela estátua, ou seja, formando uma grande montanha. Quer dizer assim, que a rocha eterna é Cristo Jesus. E ele vai acabar com todos esses impérios, como alguns já caíram. Esse último império também vai cair. E essa tríplice aliança vai ser destruída definitivamente, onde diz lá em Apocalipse, caiu a grande Babilônia. Né? A mãe das meretrizes, que ela tem dado do vinho, do cálice, né? Para todos beberem. E dessa mãe da Babilônia que vem essas filhas, que é ali o espiritismo, o protestantismo, apostatado. Por que apostatado? Porque não estão seguindo os preceitos da Bíblia, estão aceitando aquele preceito adulterado, né? Que veio lá da igreja mãe. Nós vamos estar respondendo aqui 4 questões sobre esse assunto do fechamento da porta da graça, que é um assunto muito importante, porque neste momento nós podemos estar vivendo nesses momentos finais, né? Porque hoje pode se fechar a porta da graça para mim e para você, para um ente querido nosso, porque ele pode vir a morrer a qualquer momento, nós não sabemos. Então nós devemos realmente entregar o nosso coração a Deus e falar: Senhor, me perdoa, me ajude a entender se eu estou fazendo certo, se estou fazendo errado, o que eu tenho que fazer para te servir, porque eu quero fazer a tua vontade e não dos homens. Como o amor de Deus é revelado? Olha lá em João 3,16. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que fantástico, né? Olha também João 15, versículo 3. Versículo 3 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Perdão, 15:13, eu li o 15:13, ó. Ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, ó, como o amor de Deus é revelado? Revelado por Jesus Cristo, né? Que morreu por mim e por você, para nos dar a vida eterna. Como o salmista revela a misericórdia de Deus? Olha lá em Salmo 103, versículos 8 a 11. Salmo 103... Salmo 103, versículo do 8 ao 11, diz assim: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui, consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia. Então, como o salmista revela a misericórdia de Deus? Como grande, é maravilhosa, né? A misericórdia de Deus é grandiosa. 3. Como devemos ser ao aproximar-se o fim do tempo da graça? Como que nós devemos estar nos comportando, né? Olha lá em 2 Pedro 3,11. 2 Pedro 3,11 diz assim: visto que todas essas coisas vão ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, como devemos ser ao se aproximar o fim do tempo da graça? Devemos ser santos, né? Devemos ter piedade. Então, 4. Quais algumas características do fim do tempo da graça relatada na Bíblia? Quais são algumas características? Olhem lá em Jeremias 8, versículo 20. 8, versículo 20 diz assim: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos, ó. Então, quais algumas características do fim do tempo, ó? Aqui significa que as pessoas vão estar falando: nossa, mas já passou tanto tempo, meus pais já morreram, tanto tempo crendo em nada de voltar a Jesus, né? E a característica do fim do tempo vai ser a mesma coisa. As pessoas vão estar falando isso, como eu falei lá na questão do dilúvio, né? As pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamento, até que não perceberam, de repente a porta da graça ali foi fechada, né? Na questão ali da arca ser fechada, e só aqueles que estavam dentro é que puderam ser salvos.
Olhem lá em Amós 1:8 também. Concluindo aqui uma outra característica, Amós 1:8. Amós. Depois de Joel ali, 1:8 diz assim: eliminarei o morador de Asdod, o que tem o cetro de Asquelon, e volverei a mão contra Escrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Né? Isso aqui, essa questão que ela tem a ver ali com os deuses da fertilidade, que o pessoal de antigamente eles reverenciavam, né? Então assim, ó, Deus acabará com as cidades, né, desses reis que adoraram imagens, né, adoravam qualquer outra coisa menos o Deus Criador. E isso que vai acontecer no final também, umas características do fim do tempo, quando Deus vai aniquilar todas essas questões junto com as pessoas que não aceitaram não aceitá-lo como Deus, Criador do céu e da terra. Apocalipse 22:11 diz assim. Então, as características também do fim do tempo. Apocalipse 22:11 diz assim: continue injusto, fazendo injustiça, continue imundo, ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então, essas características, quem é santo vai procurar viver uma vida correta. Né? Santo, que eu estou querendo dizer aqui, é separado, ou seja, aquela pessoa que está procurando fazer a vontade de Deus. Não que ela seja perfeita, porque se fosse perfeita eu não estaria mais aqui, estaria lá, né, morando com Cristo no céu. Mas esse santo aqui significa uma pessoa separada das coisas do mundo. Pense nisto. A porta da graça ela foi aberta quando Deus decidiu que salvaria o ser humano caso o homem pecasse. Isto foi decidido antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8, Efésios 1:4 e 5 diz isso. Quando Adão e Eva pecaram, Deus tornou esta graça salvadora conhecida por meio da promessa de um Redentor que pagaria pelos pecados de toda a humanidade. Tá? Em Gênesis 3:15. Desde então, a salvação é oferecida a todos os homens. Hoje, diante de você está uma porta aberta. É a porta da graça de Cristo. É o caminho que pode levar você para a vida eterna. A porta da graça se fechará. E aí não haverá mais chance de salvação. Hoje você tem a escolha, vida ou morte. Qual será a sua decisão? O que você vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. E o meu desejo, a minha oração é que você aceite totalmente Jesus Cristo como Senhor em sua vida. Se esse é o teu desejo, feche seus olhos, vamos orar. Meu Deus, diante de ti estamos, Pai, com o coração apertado, porque tememos, Pai, não estarmos preparados, mas rogamos, meu Deus, que o Senhor venha estar com cada um de nós, que o Senhor venha derramar teu Santo Espírito, Pai, sobre nós, perdoando as nossas falhas e os nossos pecados, para que nós possamos nos achar dignos, Pai, de estarmos na tua presença, porque queremos viver eternamente contigo num lar, Pai, onde não haverá morte, tristeza, angústia, nenhuma decepção, Pai, por favor. Fica conosco, nos guarde, Pai, nos oriente, nos capacite para te buscarmos de todo o nosso coração. Esteja com cada um de nós. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Um grande abraço.